Assunto e fala dessas mortes de animais terríveis que a gente teve notícia, né, nos últimos tempos, não só aqui no Brasil, mas no mundo também. E a gente resolveu trazer esse assunto para o estúdio hoje, também em virtude, né, da morte de uma onça pintada em Manaus, né, num dos eventos aí quando a tocha olímpica estava percorrendo todo o Brasil e ainda está. E aí o Brasil todo se revoltou também, trazendo revolta e repercussão nas redes sociais. Vamos dar uma olhada no VT e a gente já conversa sobre isso aqui no estúdio. Um caso ocorrido no dia 20 de junho revoltou profissionais que trabalham com a conservação da onça pintada. Uma onça dessa espécie, chamada Juma, mascote do Comando Militar da Amazônia do Exército Brasileiro, foi morta com um tiro de pistola depois que fugiu dos instrutores após ter participado do evento de revezamento da tocha olímpica Rio 2016 no zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva, localizado na zona oeste de Manaus. O episódio gerou protestos nas redes sociais. Outro caso que também gerou polêmica ocorreu em maio deste ano. Um gorila de uma espécie em extinção de um zoológico nos Estados Unidos foi morto por tratadores após ter agarrado um menino de 4 anos que caiu em seu cercado de cativeiro. O diretor do local disse que optou por abatê-lo para evitar que o menino fosse tratado como presa. Apesar disso, as imagens de um vídeo divulgado mostram uma reação bem diferente do animal, que teria arrastado o menino por um pequeno trecho e depois dado as mãos a ele, em sinal de conforto. No Brasil, em junho de 2014, um garoto de 11 anos perdeu o braço direito depois de ser atacado por um tigre em um zoológico de Cascavel, no Paraná. O menino, que estava acompanhado do pai, entrou em uma área que é proibida para os visitantes e ficou brincando com os felinos. Todos esses casos reacenderam a discussão sobre a utilização de animais em entretenimento. É sobre isso que vamos falar agora no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio Guilherme Domenichelli, que é biólogo. Bem-vindo ao Revista, tudo bem? Tudo bem. Muito... A gente ouviu muitas opiniões diferentes a respeito desse assunto, né? E muita gente dizendo a respeito da morte, né, da onça Juma, né, o nome dela, Juma. Que a morte em si, naquele determinado momento, não foi um erro de estratégia, que o erro foi ter tirado a onça e colocado num evento como esse. Você divide essa opinião também? Também. A morte, assim, o abate do animal, lógico que é o último recurso, né? O que tinha que ser feito. Eu tenho certeza que as pessoas que cuidam dos animais em zoológicos, né? Eu trabalhei muito tempo em zoológico e lá também no SIGS, cuidam com muito carinho, com muita atenção. Então, esse foi o último recurso. Agora, a exibição do animal, o objetivo disso, aí que é duvidoso, é para quê, né? Para que ter a exposição do animal com tanta gente vendo num desfile, né? Aí é mais complicado. Ainda é um erro maior ainda, as pessoas, por mais conhecimento que tenham sobre o comportamento do animal, né? Imaginar que um animal como esse pode ser domesticado e conviver em situações estressantes como essa a que ele foi submetido, não é? É porque tem dias e dias, né? De repente o animal acorda, um dia ele não está bem, ele não está tranquilo e está mais estressado. Isso acontece até com o animal doméstico, né? De repente um cachorro, ele acorda num dia não tão bom, ele está com algum problema, alguma dor, ele pode morder. Imagina só um animal selvagem. Se for um animal grande como um urso, um leão, nos Estados Unidos é bem comum isso, as pessoas terem animais grandes, felinos, grandes, tigres, tal, em cativeiro ou na casa. E tem com animal pet, animal de estimação, mas é mais complicado, né? E de repente um animal desse, ele pode atacar e matar uma pessoa tranquilamente, né? Sobre o caso da Juma especificamente, a gente recebe a notícia da morte, né? Do resultado, do que aconteceu. Mas eles realmente tentaram outras situações antes mesmo de abater? Eu sei que eles colocaram tranquilizantes, mas acabou não dando o efeito desejado. Mas teria alguma outra coisa que eles poderiam ter feito antes de chegar a essa consequência tão extrema? O caso é bem pontual. Todo mundo me pergunta isso sobre o tranquilizante, né? O anestésico que a gente chama assim. É eficaz? É, mas ele tem um tempo até fazer efeito, né? Até entrar na corrente sanguínea e o animal começar a entrar na sonolência e ficar mais calmo. E esse tempo de 5, 10 minutos, ele pode ficar mais agressivo porque ele tomou um tiro de dardo ali, né? Sentiu mais dor e tal. Tá. E qual seria a reação dele? Então, o último recurso é o abate, mas às vezes é necessário.
A gente fica pensando, sei lá, se de repente eles tivessem outros recursos ali, uma rede, não sei, claro, não sou especialista, mas é que a gente realmente sente, né? Além da bestialidade, na minha opinião, de ter colocado esse animal numa situação como essa, de ter que chegar a uma conclusão tão terrível. E isso a gente pode estender para os outros casos também, né? A gente fica imaginando que o tranquilizante teria sido a melhor situação no caso do menino que caiu na jaula do gorila, como a gente viu. No caso daqueles leões, foi no Peru ou foi no Chile? Os 2 leões no Chile, né? Os 2 leões que morreram, quer dizer, o rapaz entrou na jaula para se matar, ele estava tentando suicídio, deixou uma carta e os 2 leões foram abatidos em troca de uma vida que para a própria pessoa já não tinha mais sentido. Então, é complicado a gente tentar fazer esse peso do que é mais importante. Qual é a vida que é mais importante? É difícil. No caso se a escolha do animal não foi estar ali dentro da jaula, ou não foi estar ali naquele lugar ou naquela situação, não é, Guilherme? Você como biólogo, vamos filosofar um pouquinho em cima dessa questão. No caso, os zoológicos, em cativeiro, os animais que estão em cativeiro hoje, eles não vieram da natureza, a grande maioria, né? Eles já são de cativeiro, nascidos em zoológicos, reproduzidos para fins de reprodução, manutenção da espécie, pesquisa, enfim. Os que vieram de natureza, a grande maioria, são animais que não têm possibilidade de voltar para a natureza. A onça-juma é um caso, né? Existem animais que vieram na natureza filhotes, onça, eu até participei de um trabalho assim, nascido na natureza, mas foi levado para o cativeiro filhote, ficou muito próximo de ser humano, talvez não voltaria para a natureza. Mas esse animal recuperou, voltou à habilidade de caça e foi solto. Existem casos pontuais. Não sei se com a juma seria assim. Mas eu já vi bichos assim, falcões, que tiveram a asa amputada com linha de pipa, com cortante, né? Então nunca mais voltaria para a natureza para caçar, enfim, e foi parar no zoológico. Então esses bichos são mantidos em cativeiro. Então, são casos polêmicos, muito pontuais, né? No caso do gorila também. O último recurso foi o abate. Eu tenho certeza que o zoológico de Cincinnati, que é um ótimo zoológico, eles avaliaram todas as possibilidades para ter esse último recurso de abate. O que o gorila ia fazer com o menino, aí é difícil saber, né? É difícil saber. Agora, no caso do jacaré, lá nos Estados Unidos, do alligator, como eles consideram lá, a gente pode dizer que foi o erro de quem? Muita gente culpou os pais, né? Na minha opinião, erroneamente. Eu também. Porque muita gente usufruía daquela área do hotel e em lugar nenhum tinha a possibilidade de visualizar ali um cuidado, tem jacaré nesse lugar, né? E então a gente pode dizer que a Disney, que é um lugar onde muitas pessoas levam seus filhos e acreditam estar no lugar mais seguro do mundo, pecou e pecou muito feio, muito gravemente. Eu acho também, eu vou nessa mesma linha. Eu estive lá agora no final do ano, então você se sente e fica confortável, né? Super bem em qualquer hotel, qualquer lugar, super seguro. Só que a Flórida toda é um pântano, né? Os Everglades e tal. E tem jacarés. Os jacarés são culpados? Não, eles estão lá antes de nós, né? Antes dos hotéis serem instalados, os parques. E eles migram de uma lagoa para outra, muitas vezes. Se tiver canal, eles vão de um lago para outro, enfim. E esse lago no hotel, ele não tinha a placa avisando, não tinha barreiras de cerca. Então pode ter um lago lá no hotel onde tem uma cerca que não dá acesso ao bicho para chegar próximo das pessoas e vice-versa. E os pais, se eles soubessem, nunca deixariam uma criança. Jamais, né? Não tem como. Inclusive é muito comum, a gente está vendo algumas imagens aí de pessoas que tiram jacarés muitas vezes da piscina de casa, na Flórida. É muito tem uma filmagem na internet, assim, num campo de golfe também na Flórida, de um jacaré enorme que a pessoa filmou super perto, assim, com o celular. E era um jacaré que, se ele virasse e pegasse essa pessoa que estava filmando, ele mataria. Era uma vez então as pessoas às vezes abusam também. Aí diferente que não era uma criança inocente, que não tem noção, né? Era um adulto que chegou perto. Isso é diferente também, né? Eu acho que esse tipo de assunto, esse tipo de ocorrência, não só no Brasil, mas no mundo todo, faz a gente parar para pensar em questões importantes, né, da nossa relação com os animais, da nossa relação com a natureza, que já que nós estamos aqui, vamos proteger da melhor forma possível e tomar cuidado também nas visitações aos zoológicos, né? Para concluir, a gente viu também casos de imprudência, né, que as crianças chegando perto demais das jaulas, pulando as barreiras de proteção estabelecidas pelo local, que são as barreiras seguras, a distância segura para você ficar daquele animal, para tirar uma foto melhor e acaba tendo uma consequência terrível, né? Então, acho que é importante a gente parar para pensar sobre isso também, né, Guilherme? Sem dúvida, sem dúvida. Tá certo. Quero agradecer, então, a presença do Guilherme Domenichelli, que é biólogo, esteve com a gente falando desse assunto. Deixar aqui o e-mail para você fazer contato, gdomenichelli, aí você vai escrever Domenichelli com CH, tá? E 2 L's. gdomenichelli@gmail.com. Obrigada pela presença aqui, viu? Até uma próxima aqui no Revista. Tchau, obrigado.
São assuntos bem importantes mesmo, né, gente? Afinal de